sobre ti nesse dia. Deus te abençoe de uma forma especial. Amém? Queridos, estamos começando hoje mais um vídeo dessa série sobre Atos dos Apóstolos. Ontem fizemos a primeira gravação, um vídeo de introdução sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Se você já viu esse vídeo, deixa aí nos seus comentários, que foi uma bênção. Se você ainda não viu o vídeo de introdução e quiser começar pelo vídeo de introdução, fica à vontade, tá bom? Qual é o propósito disso aqui, se você está chegando agora? Nós vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos nesse tempo. Nós vamos aqui, episódio por episódio, trazendo um comentário, trazendo uma edificação teológica e não somente isso, mas também uma aplicação prática a respeito de cada episódio aqui que aconteceu na igreja primitiva e que está relatado para nós aqui no livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Vem comigo nessa jornada, vem comigo nesse tempo aqui, para que a gente possa crescer em graça, crescer em conhecimento naquilo que é o propósito de Deus para a igreja, não é? Eu falo sempre, o livro de Atos, ele revela demais o que é o propósito de Deus para a sua igreja aqui na terra. Enquanto ainda estamos aqui, sabemos que muito em breve vamos lá nos encontrar com o nosso Senhor Jesus, mas ainda estamos aqui e nós precisamos cumprir o nosso propósito como igreja do Senhor, fazer a obra de Deus, ganhar almas, trazer o avanço e o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Amém? Mas antes da gente começar, eu quero te pedir aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Ativa o sininho de notificações, deixa aí o seu gostei, e conforme a gente for discorrendo aqui, cada episódio, cada passagem, Deus colocou no meu coração esse propósito também de que, se você tiver dúvidas a respeito do que a gente vai falar aqui, vai deixando nos comentários as suas dúvidas, vai deixando no comentário algo que você possa nos acrescentar também, vai deixando no seu comentário algo aí para que a gente possa, depois eu vou estar lendo todos os comentários, e se tiver muitas dúvidas, a gente faz um vídeo somente respondendo as dúvidas a respeito da passagem que a gente vai tratar aqui hoje, tá bom? Tá combinado assim? Então, conforme a gente for discorrendo aqui, se você tiver alguma dúvida, se você quiser acrescentar algo, fica à vontade para deixar aí nos comentários, e a gente poder fazer isso daqui crescer, Como eu falei, nós ainda, por enquanto, somos um canal ainda em crescimento, Temos nossos projetos bem bacanas para esse canal, então nos ajude, e a forma de você nos ajudar é assim, se inscreve aí no canal, de graça, se inscreve aí no canal, ativa o sininho da notificação, para que quando a gente postar algum conteúdo você possa receber também. A gente, a partir de hoje, eu estou postando essa série de estudos aqui no livro de Atos, mas como você está vendo aqui atrás, por exemplo, está passando uma mensagem que eu preguei na nossa igreja, e lá no nosso canal, aqui no nosso canal, melhor dizendo, tem muitas mensagens minhas, muitas mensagens dos obreiros da nossa igreja, os irmãos, as irmãs, pregando, Deus usando poderosamente, e também mensagens de alguns amigos que já estiveram conosco ali na igreja, ministrando, compartilhando a palavra de Deus com a gente. E eu tenho certeza que, se você se inscrever e se você acompanhar o conteúdo aqui do nosso canal, você será muito abençoado. Tenho certeza que Deus vai estar falando com você de uma forma maravilhosa. Tenho certeza que Deus vai estar te trazendo mais e mais edificação também através desse canal, tá bom? E se possível for, compartilha isso com alguém. Puxa, olha, fulano precisava ouvir essa palavra, vou compartilhar com ele. Olha, fulano gostaria também de crescer aqui no conhecimento no livro de Atos dos Apóstolos, ele também gosta, ela também gosta dessa coisa da obra missionária, da obra de Deus. Então compartilha com ele, compartilha com ela, para que ela possa se juntar a gente, E assim a gente crescer juntos aqui, tá bom? Para o crescimento desse canal acontecer, eu conto muito com você.
Conto muito com a sua ajuda, então nos abençoa, tá bom? Se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, deixando aí o seu gostei, conforme a gente for discorrendo aqui, deixando aí o seu comentário, acrescentando algo ao que a gente falar, trazendo alguma dúvida, né, para que a gente possa, se tiver, depois a gente poder fazer um vídeo somente respondendo as dúvidas aí dos irmãos, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Hoje nós vamos começar aqui. Ontem, como eu falei, fizemos a introdução, né? Um vídeo aí de introdução sobre o livro de Atos dos Apóstolos, fazendo um apanhado geral, quem escreveu Atos, quantos anos da igreja Atos revela para nós, não é? Qual era o propósito, qual é o versículo-chave, o versículo base, né? Tudo isso está no vídeo de introdução gravado, né? E hoje nós vamos começar de fato aqui entrando nos episódios, entrando nas passagens. Hoje nós vamos ler Atos dos Apóstolos, e o propósito do meu coração é, se eu conseguir, né, se o assunto não estender demais, para que também esse vídeo não fique muito longo, né, meu propósito é do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 até o versículo... Deixa eu me ver. Até o versículo 11. É isso aí. Então, de Atos 1, versículo 1 até o versículo 11. Se eu conseguir, né? Se a gente não estender demais aqui. Se ficar muito longo, depois eu paro em algum momento aqui e continuo de onde a gente parar. Tá bom? Então vamos comigo nessa primeira passagem em nome do Senhor Jesus. Tá? Então vamos lá. Versículo 1 de Atos, capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém? Então nós vamos, a princípio, aqui do versículo 1 até o versículo 11. Irmãos, como eu falei ontem, Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, né? Quando ele começa aqui: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Quando ele fala que fiz o primeiro tratado, ele está falando do primeiro livro que ele escreveu, que é o evangelho que leva o seu nome, o Evangelho segundo Lucas, né? Teófilo é o destinatário, né, tanto do livro de Lucas como do livro de Atos. Você vai ver, se você pegar aí Lucas capítulo 1, versículo 1 até o 4, você vai ver Lucas se dirigindo a Teófilo, né, como para quem ele está escrevendo o Evangelho segundo Lucas. E também aqui o versículo 1 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, revelando também a quem ele estava escrevendo. Deixa eu beber uma água aqui, né? Então,
Só que nesse versículo 1 aqui tem uma revelação, irmãos, tão poderosa. Olha só, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Você sabe qual é o principal ministério de Jesus? Você já ouviu falar sobre isso? Qual o principal ministério de Jesus? A principal, ou melhor, deixa eu reformular essa pergunta. Qual a principal característica, qual a principal função de Jesus enquanto exerce o seu ministério? Sabia que a principal característica de Jesus, do ministério de Jesus, é o ensino? Jesus era um mestre. Jesus gostava de ensinar. Jesus não só fazia, Jesus também gastava tempo ensinando. Ele pegou os seus discípulos para os ensinar. Está compreendendo? Então, se você, por exemplo, for pegar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se você for estudar, você vai ver em vários momentos a Bíblia usando essa palavra, que Jesus ensinava. A Bíblia vai dizer, as multidões se admiravam do seu ensino, porque ele ensinava não como os escribas, mas como quem tinha autoridade. Está compreendendo? Então, Jesus, a principal marca do ministério de Jesus era o ensino. Por quê? O ensino, irmão, para a gente mudar uma cultura, para a gente mudar, né, o pensamento de alguém, a gente precisa ensinar para ele, né? Por isso que fazer discípulo, Mateus 28, Jesus disse, olha, vai e façam discípulos, ensinando para eles todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Está compreendendo? Então, é através do ensino que a gente muda a cultura de um lugar. A gente está aqui na terra para implantar a cultura do reino. E isso vem através também do ensino, né? Ensinando as pessoas a respeito do reino, né? É importante, né, ressaltar isso, que hoje todo líder ele precisa ter essa veia de ensino forte no seu ministério, para que ele possa ensinar direito, para que ele possa transmitir a outros aquilo que ele já aprendeu. Está compreendendo? Essa é a missão da igreja. Jesus veio, pegou os 12, ensinou para eles e falou para aí posteriormente 70 e assim vamos crescendo, né? E disse, olha, o que eu ensinei para vocês se tornaram meus discípulos através do ensino que eu dei para vocês. Agora vocês vão fazer discípulos ensinando para eles aquilo que eu ensinei para vocês. Por isso que, como eu falei no vídeo de introdução, o evangelho é uma grande bola de neve. Jesus te pega, te ensina, implanta isso dentro de você e agora diz para você, agora vai. E o que eu te ensinei, você ensina a outros. E lá na frente você vai dizer isso para alguém. Olha, o que eu te ensinei, você ensina para outro. E assim sucessivamente. Por isso que assim o evangelho cresce de uma forma esplendorosa. Por isso que assim o evangelho, nada para o evangelho, porque ele tem essa base de ensino. Ele tem essa base de pegar a pessoa e ensinar para ela a respeito do reino de Deus, a respeito dos propósitos de Deus, né? E como que a gente forma bons obreiros. Eu sou pastor de igreja. E para a gente formar bons obreiros, só ensinando, não é? Infelizmente tem muita gente que gosta muito de pessoas prontas, né? Por exemplo, como que uma pessoa vai aprender a expulsar um demônio se ninguém a ensinar? Tá compreendendo? Como que a pessoa vai aprender a fazer uma oração de libertação se ninguém a ensinar, não é? Certa vez eu vi um pastor bravo com um obreiro porque manifestou um demônio na igreja e ao invés de o obreiro expulsar o demônio, o obreiro ficou orando, né, a pessoa. Deus abençoe essa pessoa, Deus abençoe essa pessoa, Deus abençoe essa pessoa. E a gente aprende, a gente que gosta do Ministério de Libertação, por exemplo, estou pegando nessa área, quando manifesta um demônio, a gente não precisa ir para cima da pessoa orando dessa forma. Na verdade, a gente precisa liberar palavras de autoridade sobre o demônio e não orar para que a pessoa seja abençoada, né? Demônio, você está repreendido em nome de Jesus. Demônio estiver falando, fazendo muita graça, está amarrado em nome de Jesus. E expulsar em nome de Jesus, sai.
Tá compreendendo? É a mesma coisa para a oração contra as enfermidades. A gente usa a palavra de autoridade para repreender as autoridades, as enfermidades e expulsar as enfermidades. Então, como que alguém vai aprender isso se a gente nunca ensinar? Eu sei que às vezes tem muitos pastores que, e isso eu falo também, ensinar dá muito trabalho. Ensinar dá muito trabalho, mas é essencial. Tá compreendendo? Para que você tenha obreiros fortes, para que você tenha uma igreja forte, para que a pessoa que está ao seu lado cresça de uma forma abundante, entende? Então não é só expulsar demônios, é ensinar como expulsar demônios. Não é só curar os enfermos, é ensinar como operar em cura. Tá compreendendo? Não é somente pregar, é ensinar como pregar. Ensinar, sabe? Gastar tempo com a pessoa, gastar suas palavras, depositar sobre ela os seus ensinamentos, sabe? Derramar sobre ela aquilo que você já aprendeu, aquilo que já está em você, aquilo que já faz parte de você. Você pegar ela e fazer um discípulo, sabe? O ensinamento é discipulado. O ensinamento é você formar um discípulo, sabe? E nós vamos assim formar cada dia mais discípulos fortes, discípulos hábeis para fazer a obra de Deus. Né? Então, Jesus tinha essa marca, não só fazer, mas também ensinar. Então, gaste tempo em ensinar. Se você é um líder de grupo, se você é um líder de departamento na sua igreja, gaste tempo em ensinar, gaste tempo em formar discípulos, gaste tempo, sabe, em aquilo que você já aprendeu, você derramar também sobre essa pessoa, você depositar também sobre essa pessoa, sabe? É por isso que também é importante de todos nós termos o coração ensinável. Porque também tem muitas vezes que o pastor até quer te ensinar, não é? O líder até quer te ensinar, mas às vezes tem pessoas que não têm o coração ensinável. Eu conheço algumas pessoas que não têm o coração ensinável. Você senta com ela e você quer dar um ensinamento, e em vez de ela deixar você falar, ela fala mais do que você. Entende? Ela fala mais do que você e te explica isso, te explica aquilo, e fala disso e fala daquilo, você até tira o pé, né? Você até recua. Poxa, fulano sabe bastante, né? Fulano não quer aprender. Eu particularmente sou assim, entendeu? Quando eu percebo uma pessoa que não tem o coração ensinável, né, automaticamente você recua um pouco, né? Você fica esperando até que né, ela abra o coração para aprender também através de você, para aprender também através daquilo que você quer estar passando para ela. Então tenhamos todos o coração ensinável. Eu aprendi, irmão, quando eu paro perto de pessoas que têm mais estrada do que eu, que têm mais experiência do que eu, com pessoas que têm um ministério maior do que o meu, irmão, eu falo menos e ouço mais. Falo menos e ouço mais. Eu estou ali para aprender. Eu estou ali para que, através de uma conversa, através de poucos minutos que eu tenha a oportunidade de parar perto daquela pessoa, eu possa aprender com ele, aprender com ela, algo que eu possa trazer para a minha vida. Entendeu? Então tenha o coração ensinável também, né? Falei das duas partes, né? Tanto da parte que cabe a ensinar, como da parte que cabe a aprender. Então tenha o coração ensinável, sabe? Para que você possa ser discipulado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você gosta de ser discipulado? Se você não gosta de ser discipulado, aprenda a ser discipulado. Porque enquanto você estiver sendo discipulado, de repente a pessoa estará depositando sobre você os maiores tesouros que estão na vida dela. Coisas que ela já aprendeu antes de você. E que de repente você vai aprender não tendo que quebrar todas as pedras que aquela pessoa quebrou para poder ensinar, para poder aprender, mas hoje vai aprender através de uma mesa, vai aprender através de um tempo de comunhão, vai aprender através de um tempo de bater um papo ali. Tá compreendendo? Então, quando teu pastor te procurar para te ensinar, quando você vê que teu pastor está sendo um mestre ali na tua vida, aproveita e suga tudo que ele estiver depositando sobre você, porque eu tenho certeza que o único propósito dele é para que você cresça, aprenda e desenvolva o seu chamado, desenvolva o seu ministério e que você viva tudo que Deus tem para você. Amém? Então, fiz o primeiro tratado, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar.
Versículo 2: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Né? Versículo 3: aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, queridos, nós sabemos, Jesus, ele veio, Jesus se entregou na cruz, Jesus morreu, não é? No domingo de manhã Jesus ressuscita. E após ressuscitar, Jesus ainda passou 40 dias aqui na terra, dando as últimas instruções, né? Reforçando tudo que ele já tinha falado e dando as últimas instruções para os seus discípulos, falando a respeito de tudo que era do reino de Deus, não é? Então ele passou aqui esse tempo dando ensinamentos, dando ensinamentos para que eles pudessem continuar exercendo seu chamado. E então Jesus, sabendo que logo depois desse episódio eles receberiam o Espírito Santo, né, iriam fazer a obra de Deus, né, ele diz aqui, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Né, Jesus tinha isso, né? Olha Jesus, em outras palavras, né? Olha, ressuscitei, agora vem cá, senta aqui, vamos conversar. Vou terminar de dar os últimos ensinamentos aqui. Jesus era fenomenal, é fenomenal, né? Sabe? E aí, vale a pena ressaltar isso aqui, ele se apresentou 40 dias. Lá na frente, em Atos 2, eu vou trazer uma explicaçãozinha sobre isso daqui, quando a gente chegar no episódio do batismo com o Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. Isso aqui vale a pena você lembrar. Né? Jesus se apresentou aqui na terra ainda depois que ressuscitou por 40 dias, dando ensinamentos a respeito do reino de Deus. Versículo 4: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então olha, Jesus dá uma ênfase, né, ao que até aqui ainda era só uma promessa. Qual a promessa? Do derramamento do Espírito Santo. Joel profetizou, Isaías profetizou, João Batista profetizou, o próprio Jesus profetizou, e o requisito era, olha, fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus dá esse mandamento, né? Dá essa direção, fica em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Jesus está reforçando que chegará o dia que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, como acontece em Atos 2, que lá daqui a pouco, quando a gente chegar nesse episódio, a gente vai discorrer um pouquinho melhor aqui, coisas, por exemplo, só para te dizer um pouquinho, o Espírito Santo era uma promessa, hoje o Espírito Santo é uma realidade. Está compreendendo? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso quando a gente chegar aqui em Atos 2. Mas ele reforça, né? E ele está falando a respeito das coisas do reino de Deus. Não é? Como a gente leu aqui no versículo 3. Falando do que respeita ao reino de Deus. Olha só, irmãos, veja o que acontece aqui. Jesus está falando sobre o reino de Deus, sobre ser batizado com o Espírito Santo. Jesus está falando aqui sobre as coisas do céu, não é? Sobre as coisas que a igreja ia ter que fazer agora. E aí, versículo 6, olha a pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Irmão, acontece algo aqui. Jesus está falando sobre o reino de Deus. Jesus está falando sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Jesus está falando sobre o revestimento de poder. Jesus está falando sobre as coisas do céu. E olha uma preocupação que os discípulos ainda carregavam dentro de si, como muitos judeus do seu tempo. Restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? Nós sabemos que no tempo que Jesus veio à terra, Israel vivia sob o jugo de Roma, não é? Escravizados por Roma, colonizados por Roma, não é? O Império Romano dominou tudo. Então os judeus tinham essa coisa de que em algum momento, alguns deles até conheciam as profecias do Messias, do Libertador, não é? Só que eles estavam esperando esse Messias, esperando o Libertador,
somente no que diz respeito em levantar uma revolução, não é? E libertar Israel do jugo de Roma e fazer de Israel uma nação livre. É por isso que muitos judeus não receberam o nosso Jesus. É por isso que muitos judeus não aceitaram o discurso de Jesus, porque Jesus não vem com um discurso revolucionário no respeito a libertar Israel do jugo de Roma. Tanto é que Jesus diz: o meu reino não é aqui da terra, o meu reino é do céu. Então Jesus não veio para trazer esse tipo de libertação. Está compreendendo? Jesus veio para trazer a libertação espiritual. Jesus veio para ser o Messias, o Salvador. Mas no que diz respeito ao reino de Deus. E não no que diz respeito a uma revolução terrena. Jesus foi um grande revolucionário. Mas no que diz respeito às coisas espirituais. No que diz respeito às coisas do céu. Há uma igreja implantando uma nova cultura. Uma igreja implantando o reino de Deus aqui na terra. E não, Jesus não estava preocupado com essas coisas. Não é? Os judeus esperavam um homem que nascesse de uma família importante, que nascesse em berço de ouro. Os judeus esperavam um homem que nascesse e crescesse e se tornasse um líder político. Não é? Um homem que nascesse e carregasse sobre si um discurso político, revolucionário, e que se tornasse esse líder que lideraria uma revolução política naquela nação. E que assim eles conseguiriam expulsar Roma do seu território e se tornar uma nação livre. Mas não. Nosso Jesus nasce numa manjedoura, filho do seu Zé, da Dona Maria, não é? Carpinteiro, de um lugar periférico, e que não vem com o discurso que eles queriam ouvir. Está compreendendo? Então isso gerou muito conflito entre os judeus. Percebam que em algum momento os judeus queriam até fazer Jesus rei. Você lembra do episódio? Jesus está no alto do monte, próximo ao precipício, e os judeus vêm para tornar Jesus rei. O que Jesus faz? Sai fora. Entendeu? Porque os judeus queriam isso. Jesus não veio para isso. Tá entendendo? Tanto é, irmãos, que eu vou só levantar essa bola aqui, tá? Há quem afirme, nós sabemos que Judas traiu Jesus, correto? Sabemos que Judas traiu Jesus. Mas sabemos que dentre os discípulos, dentre os 12 apóstolos, Judas era um dos mais estudados. Judas era um dos mais crânios ali da época. Não é? E Judas alimentava dentro de si esse desejo político também. Judas alimentava dentro de si esse desejo de uma revolução política. Então, há quem afirme, e é claro que isso não justifica o que Judas fez, claro, mas há quem afirme que Judas, ele se sentiu, por carregar as expectativas erradas em Jesus, ele se sentiu primeiro traído. Entende? Judas, ele largou tudo. Judas tinha cargos importantes no reino. Judas largou tudo para vir seguir a Jesus, carregando também dentro de si essa expectativa de que Jesus iria libertar Israel de Roma. E Jesus não faz isso. E Judas, há quem diga, né, essa não é uma coisa que está batido o martelo, não é? Essa é uma discussão que se levanta aí na igreja. Não é que Judas, ele se sentiu, né, ele teve suas expectativas frustradas. Então ele diz, esse homem não é quem nós estamos esperando. E resolve traí-lo. Foi o grande erro de sua vida. Não é? Foi o grande erro que ele cometeu, traindo o nosso Cristo. Resultou em seu suicídio e tudo. Pastor, mas a profecia tinha que se cumprir. A profecia tinha que se cumprir, mas Judas acabou com isso se colocando no lugar. Entendeu? Não posso acreditar que Judas era premeditado a ser o traidor.
Eu não posso acreditar que Deus escolheu Judas. Você vai ser o traidor e vai se matar. Eu não acredito nessa predestinação de Judas, né? Mas ele se colocou nesse lugar, né? De se tornar o traidor por conta de expectativas erradas. Então os judeus tinham essa expectativa errada. E percebe, irmão, Jesus está falando do reino dos céus e os discípulos estão perguntando sobre o reino da terra. E aí deixa eu trazer uma aplicação para nós aqui, né? Nós também corremos esse risco, né? De Jesus estar falando para nós sobre as coisas do reino de Deus. Jesus está falando para nós sobre sermos cheios, sobre sermos usados, sobre, né, as coisas do céu. E a nossa preocupação está nas coisas da terra. Entende? Perceba, irmão, Jesus está elevando o nível da conversa aos propósitos espirituais. Ó, o Espírito Santo vai vir, a promessa vai se cumprir, aquilo que João Batista falou, ó, ele batizou vocês com água, mas muito em breve vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus está levando a conversa para o nível espiritual. E os discípulos vêm e perguntam de coisas da terra. Restaurarás tu o reino de Israel nesse tempo? Em outras palavras, vais tu nos libertar de Roma? Entende? Aí Jesus dá a resposta. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em outras palavras, gente, não se preocupa com isso. Deus tem um tempo estabelecido até para isso. Aí Jesus no versículo 8 volta. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus volta a conversa para o propósito espiritual. Consegue entender isso daqui? Olha, gente, não se preocupa com os tempos estabelecidos por Deus. Sabe, se eu posso trazer uma aplicação para nós hoje, eu sei que todos nós temos as nossas preocupações terrenas, né? Temos as nossas preocupações de quando Deus vai resolver isso, quando Deus vai resolver aquilo. E traz esse ensinamento aqui para nós, não precisamos ficar preocupados com coisas que de repente já esteja estabelecido no tempo de Deus fazer, de Deus resolver, de Deus abençoar, de Deus operar, não é? Jesus traz esse ensinamento. Se preocupa em ser cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Vocês vão receber poder, gente. Vocês vão ser testemunha minha aqui na terra. Tá entendendo? E aí eu me lembro, né, quando Jesus disse, busquem primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Busque primeiramente as coisas dos céus, e todas as outras coisas te vão ser acrescentadas. Todas as outras coisas Deus vai acrescentar sobre a tua vida. Acredite nessa promessa. O que Jesus está nos ensinando aqui, certo, né, com essa palavra, é que o coração de vocês esteja nas coisas do céu, que o coração de vocês esteja nas coisas de cima, e as coisas aqui da terra deixa que Deus resolve, deixa que Deus faz, deixa que Deus entra, deixa que Deus opera. Está compreendendo? Então, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Entende? Deus é dono do tempo. Deus é dono de toda a situação. Deus é dono de tudo. E Ele vai operar na hora certa. Está compreendendo? Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui nós estamos diante do versículo-chave do livro de Atos dos Apóstolos, né? Se a gente fosse resumir Atos dos Apóstolos em um versículo apenas, seria Atos 1:8. Porque Jesus diz sobre o principal evento
descrito em Atos dos Apóstolos, que é a descida do Espírito Santo. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Esse é o principal evento de Atos dos Apóstolos. É o dia mais conhecido sobre a igreja, o dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo foi derramado para nós, né? Então, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Perceba que aqui ele faz um resumo, né, de Atos dos Apóstolos inteiro. Se você pegar Atos do capítulo 1 ao capítulo 7, você vai ver a igreja focada no seu trabalho em Jerusalém, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém. Do 1 ao 7, a igreja em Jerusalém. Do 8 ao 12, a igreja em Judeia e Samaria. Do 8 até o 28, a igreja até os confins da terra. Está compreendendo? A igreja, irmão, agora em Atos 2 é revestida de poder, batizada com fogo e com Espírito Santo, e agora a igreja começa a ser testemunha de Jesus, anunciando, né? Tanto é que Pedro fala, não podemos nos calar e deixar de anunciar tudo o que vimos e ouvimos. Isso é ser testemunha, né? Quando você vê e ouve e começa a relatar tal fato, você é testemunha daquele fato, não é? Então Pedro se levanta, a igreja inteira se levanta, irmãos, com poder e autoridade para fazer a obra de Deus, anunciando quem era Jesus e fazendo as mesmas coisas que Jesus fez, tá compreendendo? E cabe aqui para nós, irmão, não é? Entendermos que nós somos também testemunhas de Jesus. Quantas coisas a respeito de Jesus você tem visto e ouvido, não é? Testemunhe isso aí para todo mundo. Testemunhe para que todo mundo saiba quem é Jesus. Seja testemunha dele, seja testemunha do nosso Cristo, tá compreendendo? Com poder, há de vir sobre vós a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, tá compreendendo? Recebereis poder, entende? O Espírito Santo está sobre a sua vida, então você tem poder para testemunhar de quem é Jesus. O Espírito Santo está sobre você, então você tem poder para falar de tudo aquilo que você tem visto e ouvido. Anuncia aos quatro ventos quem é Jesus, o que Jesus fez na tua vida, o que Jesus fez na tua família, o que Jesus tem feito na tua igreja. Anuncia para todos, queiram ouvir ou não queiram ouvir, anuncia. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Está compreendendo? E aí, a partir do versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco. Versículo 11. Os quais lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aqui carrega uma revelação da volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Jesus está dando os últimos ensinamentos aos seus discípulos, e quando Jesus está falando, vem uma nuvem do céu, encobre Jesus e começa a levar Jesus de volta para o céu. Já imaginou a cena, irmão? Você está ali sentado ouvindo Jesus falar, vem uma nuvem do céu, começa a levar Jesus de volta. E Jesus vai subindo, 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 subindo. E os discípulos estão lá, atônitos, sem entender muita coisa. O que está havendo, gente? E aí a Bíblia vai dizer que aparece diante deles dois anjos, dois varões vestidos de branco. E fala para eles o versículo 11. Os quais lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Vocês estão vendo Jesus subir, sendo levado.
Mas chegará o dia que do mesmo jeito que ele está indo, ele virá. Essa é uma das mensagens mais gloriosas da igreja. A mensagem do arrebatamento. A mensagem que Jesus irá voltar, não é? Os anjos anunciam para aqueles homens, mesmo Jesus que está subindo, vai vir, entende? E aqui a gente pode abrir o leque e dizer que ele virá buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Ele virá, disse o apóstolo Paulo, mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, a trombeta soará. Entende? E ele disse, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com ele nos ares. E no final da passagem Paulo diz, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Irmãos, a mensagem do arrebatamento da igreja é uma mensagem de consolação para o nosso coração. Sabemos que a igreja está vivendo os últimos dias na terra. Como nunca antes temos visto tantos sinais da volta de Jesus se cumprindo. Tantos sinais, eu não sei quanto tempo mais demora para Jesus voltar. Hoje estamos vivendo em plena pandemia, Covid-19. Essa praga, essa doença que saiu lá da China, se espalhou pelo mundo e hoje uma grande parte do nosso país está dentro de casa. Muitas cidades em lockdown completo, né? Tudo fechado. Algumas cidades até com as igrejas fechadas. E é bom nós, como igreja, estarmos preparados para esse tempo. Estarmos preparados para tudo que ainda está por vir. Não é? Sabemos que, infelizmente também aqui no Brasil, não sei como é em outros países, né? Eu vou falar de Brasil, não é? A politicagem está em tudo. Então, diante de uma pandemia, diante de tantas pessoas morrendo, diante de tanto sofrimento, a politicagem está comendo solta nesse país, a corrupção está comendo solta, a roubalheira, não é? Os interesses políticos, não é? Pessoas muito mais preocupadas em fazer política do que preocupadas com a saúde da população brasileira. Pessoas muito mais preocupadas em chegar aos lugares que almejam, que o seu ego deseja de poder, do que preocupadas com a saúde da população, não é? E sabemos que até dentro disso, não é? A igreja, por conta de, para que a palavra se cumpra também, sobre os acontecimentos dos últimos dias, a igreja também começará a enfrentar algumas situações, até mesmo aqui no Brasil, que até outro dia nós declarávamos o Brasil é um país livre, podemos pregar à vontade, podemos fazer à vontade. Não se espante, igreja do Senhor. Por isso, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Estejais preparados para o grande dia. E enquanto estamos aqui, para guerrear da forma como temos que guerrear. Entende? Enfrentando o que tivermos que enfrentar, mas sem recuar nem um passo sequer. Enfrentando tudo e todos. E nos submetendo somente a Deus. Está compreendendo? Para que possamos continuar pregando o evangelho do reino, para que possamos continuar anunciando tudo o que temos visto e ouvido. Está entendendo? Então, meu irmão, se prepara para esse grande dia. Jesus vai vir. Os anjos anunciaram. O mesmo Jesus que está indo. Ah, que dia maravilhoso.
Ah, que dia que eu tanto aguardo, irmãos. Que dia, o dia que eu mais espero na vida. É o dia que me encontrarei com o meu Senhor nos ares. Esse é o dia mais aguardado pelo crente. O dia que seremos arrebatados e vamos voltar às mansões celestiais. Está compreendendo? Esse é o dia. Ah, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem. Ah, meu irmão. O dia que poderemos ver o nosso Jesus. Eita, que maravilha. Não abra mão desse dia. Não abra mão desse dia. Se por um acaso você estiver afastado dos caminhos do Senhor, volta hoje, cara. Volta hoje para Jesus, muito em breve Ele virá. Se você estava meio lá, meio cá, cara, pula para dentro de uma vez, não fica em cima do muro. E você que está, receba a consolação de Deus sobre o seu coração. Vale a pena ser crente, vale a pena passar por tudo que tivermos que passar, vale a pena chorar, mas chorar com Jesus, para que possamos ir morar no céu. Não abrir mão da tua salvação, não abrir mão do teu nome escrito no livro da vida, tá compreendendo? Não abrir mão do seu lugar lá em cima com o nosso Jesus. Amém? Então mesmo Jesus que foi, Ele virá. Aqui na terra temos lutas, dificuldades, problemas. Lá não. Lá nós iremos o adorar por toda uma eternidade. Entende isso? E João profetizou no Apocalipse capítulo 21. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, que descia do céu adereçada como esposa ataviada ao seu marido. Eu vi a nova cidade, a Santa Jerusalém. Está compreendendo? E ali ele profetizou. Ali não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá fome. E quem tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. Eu serei o seu Deus e estarei no meio do meu povo. Enxugarei de seus olhos toda lágrima. Aleluia! Ele é Deus que virá nos buscar. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça, te dê vitória, tá bom? Se você vai estar acompanhando tudo isso aqui, fazendo anotações e pesquisando ainda mais, faz isso mesmo, cara. Vai para cima, entende? E qualquer dúvida, me ajuda a fazer tudo isso aqui crescer, irmão. Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários, tá? A respeito de cada coisa que nós falamos aqui. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E, de tendo esse engajamento, a gente faz um vídeo somente respondendo os comentários, tá bom? Para tirar as dúvidas, para trazer ainda mais clareza, tá? Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que é benção, tenho certeza que é um tempo de vitória, tá? E não se esqueça, se inscreve aí no nosso canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações para que você sempre receber os nossos conteúdos, não é? Deixa aí o seu gostei, tá bom? E se for possível, compartilha isso aí com alguém. Convida mais alguém. Ó, nós estamos começando uma jornada estudando Atos dos Apóstolos. Vem com a gente. Ou se você quiser ver qualquer outra mensagem que esteja aqui no nosso canal, entra aí no nosso canal, acompanha aí as mensagens que temos aí, mensagens abençoadoras, mensagens fortíssimas. E se você quiser compartilhar alguma dessas mensagens com alguém, com um conhecido, com um parente, com um colega de trabalho, com um amigo, manda para essa pessoa. Eu tenho certeza que essa pessoa será também
abençoada pelo Senhor Jesus. Amém? Sou grato a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê vitória. Minha oração é para que Deus derrame toda sorte de bênção sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que a boa mão de Deus esteja sobre ti, te guardando, te livrando de todo mal e cada dia mais te fortalecendo nele e na força do seu poder. Amém? Um grande beijo no seu coração, um grande abraço em nome do Senhor Jesus. E fica aí na expectativa para o próximo vídeo, que nós vamos começar a partir do versículo 12 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Eu tenho certeza que vai ser mais um tempo de vitória, tá bom? Deus te abençoe, tamo junto, um grande abraço.